Olá, meu nome é Norma Vilar, eu sou artista plástica, trabalho com artes há 23 anos e hoje eu vim aqui para ensinar para vocês uma técnica de estonado, que é um painel que vocês vão usar material de construção. Terminou de fazer a reforma, sobrou aquele monte de massa, de pigmento, o que fazer com aquilo? Então, uma dica legal para vocês. A técnica está aqui. É um trabalho feito em tela, eu também poderia usar uma madeira como suporte. É um efeito desgastado, estonado, com um detalhe em stencil, que é uma espécie de molde vazado. Logo acima eu tenho uma outra versão com os mesmos materiais. Então vamos começar? O material utilizado é massa corrida PVA, que é usada em área interna, porque depois a gente vai lixar. Corante líquido, tá? Espátula de aplicação, colher e verniz acrílico. Tá? O verniz acrílico é para dar o acabamento, para finalizar o trabalho, para garantir a sua fixação. Um rolo de textura, tá? Para criar o efeito de veios. E esse aqui é o stencil. Vocês podem comprar um stencil pronto, ou vocês mesmos podem desenvolver o seu próprio stencil, que dá algo mais personalizado no trabalho. Em um recipiente qualquer eu coloco a massa corrida, pura, do jeito que vem da lata. Acrescento os corantes na cor marrom e o preto. Vou mexendo até que ele fique bem homogêneo. Eu vou conseguir aqui uma cor café com leite, mas eu poderia também usar a cor que eu desejasse. Por exemplo, um tom de verdinho, ficaria muito bom, um verde olivado, que eu consigo com a mistura do amarelo e do azul. Ou então eu poderia colocar um salmão, usando um ocre com uma pitadinha de vermelho. Então, eu preparei. Vocês apliquem a massa sobre o painel uma camada de uns 3 milímetros, cobrindo toda a superfície, tá? E antes que essa massa seque, vocês vão aplicar o rolo texturizador, tá? Com o rolo texturizador, eu vou aplicar no sentido vertical, de uma forma bem tranquila. Não me preocupo se ele sujar, eu vou conseguir o efeito desejado. Às vezes fica um toque e puxa, não se preocupe, porque numa próxima etapa que a gente vai lisar, isso vai sumir. Existem vários tipos de rolo. Vocês podem escolher o desenho desejado. Basta ir a uma loja de material para construção. Aguarde secagem por 3 horas e vamos para a segunda etapa. Eu vou explicar para vocês como desenvolver um stencil, né, um molde vazado. Então, eu vou explicar, mas assim, tem um recurso mais tranquilo, que é vocês irem até uma loja de material de artesanato e adquirir o modelo desejado, tá? A vantagem de vocês mesmos desenvolver é que fica algo mais original, mais personalizado. Um desenho que eu criei com um plástico mais grossinho, tá? Eu coloco sobre o meu desenho e vou transferindo todo o meu desenho para esse plástico. Depois de transferido esse desenho, coloco em cima de uma superfície de madeira e com um estilete, cuidado para não se cortar. Vocês vão remover o positivo do desenho, preservando o negativo. Assim eu tenho meu molde vazado. Com o stencil, eu vou criar um relevo no meu trabalho.
Aqui eu já tenho meu painel seco. Com a mesma massa que eu apliquei no fundo, massa com corante, a espátula de aplicação, eu vou aplicando de um jeito bem tranquilo, bem à vontade. Eu removo, criei um relevo e vou aplicar em outra posição. Aguardo secar novamente, de 2 a 3 horas, e vou para a próxima etapa. Com a massa corrida branca, pura, e a espátula de aplicação, eu vou cobrir todo o meu trabalho. A ideia é preencher todos os baixos relevos. Aguardo secar novamente por 2 ou 3 horas e vou para a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, seria o procedimento de lixar. Seria o procedimento de lixa. Então, com uma lixa de parede número 180, eu venho lixando no sentido vertical. Faz um pouco de sujeira, então precisa fazer esse procedimento numa área externa, tá? Com esse procedimento, eu chamo as etapas anteriores e crio esse efeito de nuances, esses lugares mais escuros e mais claros, que cria o efeito estonado. Agora vamos para a última etapa para finalizar. Eu aplico um pouco mais de pigmento nessa mesma massa, o corante marrom, conseguindo assim um tom acima do que eu estava usando, um pouquinho mais forte. Se o outro tom eu batizei de café com leite, esse é o tom café. Normalmente, quando seca, ele fica 20% mais escuro. Com o stencil, um motivo mais delicado de arabescos, que agora é super tendência. Eu coloco na posição desejada e com essa massa pigmentada na cor mais escura e uma espátula um pouco menor, eu venho aplicando sobre o espaço vazado. Retire delicadamente e aqui eu tenho meu stencil com relevo. É muito simples. O único detalhe é que vocês precisam de paciência para ficar secando entre uma camada e outra. Agora, o mais precioso no trabalho é a assinatura. Com verniz acrílico, que eu encontro em loja de material para construção, eu coloco o verniz, coloco um pouquinho do corante. O corante ele nunca deve ser usado sozinho, ele não tem poder de fixação. Sempre tem que existir um veículo junto com ele, no caso ou o verniz acrílico ou a massa corrida. Aguarde secagem e com esse verniz acrílico, depois de seco, vocês vão fixar todo o trabalho. O verniz, a hora que ele é aplicado, ele fica branquinho, mas assim que seca, ele fica incolor. Aguarde a secagem por 3 horas e coloque em uma moldura bem bonita, como essa daqui. Muito obrigada, até a próxima.